Um policial militar foi morto em serviço na Baixada Santista, no Guarujá. A mídia não costuma ficar muito preocupada com os policiais. Nada de protesto realizado em nome do pai de família, que vai deixar uma criança, que vai deixar uma esposa, que vai deixar pais que vão sofrer com essa perda. Mas bastou a polícia responder e ir atrás dos criminosos para a mídia e a esquerdolândia eles ficarem doidos e falarem em excesso. Por que a esquerda defende tanto assim os bandidos? Quem não lembra da Márcia Tiburi, sei lá o nome dela, há uma lógica no assalto. Quem não lembra das inúmeras vezes em que o Lula defendeu o pobre garoto que simplesmente rouba um celular? Quem não lembra do ex-presidente do Corinthians dizendo o seguinte: o cara tem o direito de roubar um relógio, mas não tem o direito de dar uma facada, um tiro por causa de um relógio. Tá vendo? Ele estava todo indignado, né? Que o ladrão não estava exercendo a sua profissão corretamente. O direito era só de roubar. Matar, poxa, aí já foi longe demais. A pergunta é: como que eles podem defender um negócio desse? Por que defendem bandidos? Eu sei que é um absurdo e você também sabe, mas por que para eles parece fazer sentido? Olha, quando você ouve o Karl Marx falando, se você não fica muito atento, se você ouve o Marx falando sobre isso, você quase chega a concordar com ele. E com a Márcia Tiburi, há uma lógica no assalto. É sério, eu vou te falar aqui, te mostrar o que o Marx defende. E que é o que essa galera defende. E que assim, de bate-pronto, até que parece que faz sentido. Não faz, não! Mas eu quero te mostrar de onde vêm essas ideias malucas, que vêm, obviamente, de Karl Marx. Então curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, você nota que há uma campanha sistemática contra a polícia, não é? Você sabe disso, a gente vê isso o tempo todo. Nós, obviamente, somos contra policiais corruptos. A esquerda é contra a polícia. É bem diferente. Foi divulgado o áudio do advogado do suspeito de matar o policial. E o advogado dava a orientação para que o criminoso, conhecido como sniper do tráfico, gravasse um vídeo antes de se entregar, pedindo que a ação dos policiais no local fosse finalizada. E o diálogo, obviamente, abordava a situação como se, na verdade, a polícia fosse o problema. E os criminosos, obviamente, estavam ali como vítimas da sociedade. Então o advogado disse, ó, antes de se entregar, faz um vídeo, cita o Tarcísio, fale para ele acabar com o massacre. Isto é covardia. A ideia é de sempre, que a polícia estava matando o trabalhador. Já viu aqueles posts na internet? Que aqui são memes, mas retrata bem a verdade. Tá ali a foto do bandido com um fuzil na mão, com aquela carinha lá de Zé Droguinha, e morto pela polícia, e aí a piada assim, ó, segundo a Globo, ele é estudante, um fuzil na mão, aquela cara de... É a mesma ideia aqui. A polícia soltou o nome das pessoas que foram assassinadas. Todos tinham passagem na polícia. Eu acabei de assistir a uma entrevista do Tarcísio, ele dizendo que um dos caras era do PCC. E enfim, aí você vê a ficha dos caras, né, a capivara dos caras, homicídio, tráfico e por aí vai. Mas a pergunta é, por que esta atitude? Por que a defesa de bandido? A tese que a gente ouve dessa galera é a seguinte: essas pessoas são vítimas da sociedade. Elas só estão nessa situação porque estão sendo oprimidas. Os bandidos roubam porque o sistema capitalista não dá meios para que todos adquiram o que precisam para sobreviver. E obviamente essa coisa tudo começa com Karl Marx. De acordo com Marx, na famosa lei da mais-valia, o patrão estaria roubando o empregado. De onde viria o valor do produto? Para Marx, viria unicamente do trabalho socialmente gasto para produzir esse algo. O valor da mercadoria representa unicamente trabalho humano. O empresário comprou a madeira por 100 e usou o trabalhador para construir uma mesa e vendê-la por 1000. Esses 900 aí seriam o valor excedente, que não fica com o indivíduo que gerou esse valor. Antes, vai para o bolso do patrão. Sendo assim, se quem acrescentou valor à madeira é o trabalhador, o dinheiro é dele. Afinal de contas, quem tudo produz, a tudo a ele pertence, não é assim que eles dizem? Mas aí fica parecendo que o roubo é até legítima defesa, não é mesmo? Outra tese de Karl Marx, que para justificar o roubo, ele chamava de acumulação primitiva. Como surgiram os capitalistas? Roubando, diria Karl Marx. Smith e Locke diziam que a elite acumulou enquanto os vadios desperdiçavam. Marx não. Eles acumularam por meio de roubo, que é uma violência, e muitas vezes usando o aparato estatal para enriquecer. Daí o argumento: a riqueza capitalista foi adquirida de forma injusta e muitas vezes o Estado ajudou a saquear. Portanto, porque o Estado não pode reavê-la. Não houve violência para saquear os operários? Por que não utilizar-se de violência para retomar
o que é deles. Marx falou abertamente em ditadura do proletariado, ditadura dos operários, e da tomada dos meios de produção de forma violenta. Ou seja, tá vendo, a esquerda sempre defendeu isso. De maneira mais filosófica ou não, mas sempre defendeu. Marx cita um exemplo dessa acumulação primitiva. Camponeses escoceses que foram expulsos de suas terras. Com isso, por não terem emprego, tais pessoas se tornavam vagabundas e bandidos, e Marx continua. Assim, a população geral, depois de ter a sua terra violentamente expropriada, sendo ela expulsa e entregue à vagabundagem, viu-se obrigada a se submeter, por meio de leis horríveis e grotescas, a uma disciplina necessária ao sistema de trabalhador assalariado. Ou seja, eles foram roubados, por isso restou a eles apenas ser um empregado. É basicamente isso que Karl Marx está dizendo. Você chegou a quase a falar, e meu Deus do céu, a Márcia Tiburi, acho que ela tá certa, há uma lógica no assalto, é legítima defesa. Como que a gente refuta isso? Um dos próprios comentaristas de Marx, David Harvey, ele vai dizer que isso não é toda a verdade, pois muitas pessoas deixaram os campos por oportunidades de melhores ganhos do que eles recebiam ali nos campos. Então não é todo mundo que foi roubado. Mas é verdade sim. Há uma quantidade de gente, neste país, por exemplo, que enriqueceu por meios ilícitos, por meio do aparato estatal. Opa, claro que tem. Muitos deles estão na esquerda. Mas tá, bom. É certo a partir daí dizer que todo empresário é ladrão? Que todo pobre é vítima da sociedade? Claro que não. Eu vou citar o exemplo do meu pai, vai. Ficar mais simples para refutar essa ideia. Meu pai saiu do Rio Grande do Sul aos 16 anos, morou na favela, dormiu num Fusca porque não tinha onde dormir, mas trabalhando dia e noite, poupando, poupando e poupando, sendo muito esperto, arriscando tudo. Ele pegou o único bem que a nossa família possuía, a nossa casa, e arriscou tudo em um negócio que ele nem tinha certeza se daria certo. Com isso, comprou um restaurante. Com isso, ele se levanta e vai para o trabalho, todo endividado, porque acabou de abrir um restaurante, investiu tudo ali sem nenhuma certeza se ele vai reaver os seus investimentos, e contratou funcionários. Os funcionários tinham apenas uma certeza, que eles iriam receber no final do mês. O meu pai não tinha certeza alguma. Meu pai não foi um explorador do trabalho dos outros. Meu pai não explorou ninguém. Ele gerou oportunidade de trabalho a outros através da iniciativa dele, do trabalho duro dele e da coragem dele, de um garçom que poupou, que guardou e que foi ousado. Então, ou seja, essa ideia de que todos aqueles que acumularam o fizeram de maneira injusta é uma mentira. Seria como a gente fizesse o seguinte, olha, há empresários desonestos que acumularam de maneira desonesta e há empresários honestos. O que a gente faz? Mata todo mundo. É um absurdo. Essa seria então a ideia filosófica aí. Mas há outro motivo que leva a esquerda a defender bandido. Todo mundo precisa de um exército se quer vencer uma batalha. Marx via que o exército dele seria os operários e previu que os operários estariam em uma situação tão precária que eles então iriam fazer a revolução. Mas, conforme o capitalismo avançava, a situação de vida dos operários mudava consideravelmente. Com isso veio uma crise no meio comunista. Por que os operários não fizeram a revolução? Ao invés de declarar o óbvio, Marx errou, os comunistas fizeram um revisionismo, explicando que a cultura cristã impedia os operários de ver o seu estado de opressão. Para encurtar a história, já que os operários não queriam se alistar nas fileiras comunistas, os comunistas começaram a convocar outros oprimidos para lutar contra a burguesia, hoje contra a classe média. A esquerda buscaria outra classe de oprimidos para libertar, ou melhor, para usar. Mulheres são oprimidas pelos homens, jovens pelos pais, negros pelos brancos, as outras religiões são oprimidas pelo cristianismo e os bandidos são oprimidos pela classe média, que lhes tira a oportunidade de terem o que eles precisam para sobreviver. Essa então seria a ideia. Não é por acaso que os presídios comemoraram quando o PT ganhou. Então, gente, no final é só isso mesmo, tá? A esquerda cria oprimidos, promete libertá-los, mas na verdade só os está usando como massa de manobra, como exército que há de vencer a batalha por eles. Eles enviam esse povo para o campo de batalha, esse povo morre lá, mas eles se mantêm no poder. A esquerda não defende ninguém que está sofrendo. A esquerda, ela se apropria dessas pessoas e utiliza essas pessoas como parte do seu exército para que eles se mantenham no poder.